Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Que bom que você está aqui, que você veio na casa do Senhor, né? Eu estava aqui na hora do louvor, tem que falar devagar para não me embolar, e estava vendo aqui o Vitor tocar o teclado, e estava vendo cada som tão legal, né? E o piano, né? Senão o teclado é um piano. E é interessante que a máquina, ela está aqui e ela tem um monte de recursos, né? Não sei se você sabe disso, mas essa máquina, quando ela foi feita ou quando ela foi criada, o inventor dela criou ela cheia de sons, cheia de recursos, mas está tudo escondido aqui. Tem que apertar o botão certo para chegar na posição certa. Por exemplo, eu aperto aqui, ó, não sai nada. Aí tem que regular alguma coisa para sair na caixa, aí tem um som. Aí eu posso clicar no outro teclado, vai sair um outro som. Clico numa outra coisa, sai outro som. Aí divide um lado, divide o outro. Isso aqui vira uma orquestra, por conta própria. Está aqui. Eu olho, vou lá, pago o preço, compro, e ele está aqui. E tem disponível um monte de coisa. Mas, se eu não souber mexer no teclado, eu vou tirar dele sempre a mesma coisa. Ele vai estar ali e vai dar o básico, vai dar o som básico. E eu estava ali na hora do louvor, estava vendo isso, estava pensando, falei, meu Deus do céu, eu imagino quando Deus me fez, ou quando fez você, se Ele fez você para só ser o básico. Vira para o seu irmão e fala, sai fora do basicão. Você entende que às vezes a gente tem preguiça de conhecer a nós mesmos, tem preguiça de conhecer a Deus, tem preguiça de conhecer a vida, e o potencial enorme que Deus criou para cada um de nós fica desperdiçado o tempo todo, porque a gente está lá com um potencial enorme, mas não sabe mexer. Já parou para pensar? Tá brabo hoje, vai lá que dá, vai sair, né? Daqui a pouco ajusta. É que eu fiz uma recaustagem, aí o chassi deu uma corrida, mas daqui a pouco vai para o esticador, aí ele volta para o lugar. Quem entende com carro, quem trabalha com carro entende melhor. Mas já parou para pensar que tem uma possibilidade enorme, que quando Deus criou você, Ele fez, e você, às vezes, né, não aprende a desenvolver, e o que é pior, você só descobre um som, e fica naquele som, ó, com todo respeito aí aos mestres da música que fizeram um samba de uma nota só, mas aquilo é chato pra chuchu, uma nota só, uma coisa só o tempo todo. Nós fomos feitos de forma colorida, plural, a cor da nossa pele é colorida, a cor dos nossos olhos é colorido, o formato do nosso cabelo é colorido, e aí inventaram o que é bonito, o que é feio, porque o pecado faz isso, né? Mas a gente é lindo, diferente, e o que a gente acha que é mais bonito é porque enfiaram na nossa cabeça, mas Deus nos vê cheio de potencial, e a gente não consegue descobrir o potencial se a gente não entender isso com os olhos do Senhor. Então a pergunta que você tem que se fazer, e eu quero trazer essa palavra para o teu coração, viu, já está regulando, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, você conhece todo o potencial que você tem na sua vida? Ou você está só satisfeito, né, de tocar aquele som ou de expressar aquele som que você expressa? Teve um ano aqui, alguns anos atrás, que o tema anual era um novo som, um novo tempo, um novo som e uma nova colheita. Para mim foi um dos temas mais marcantes, porque quem emite um novo som vive um novo tempo, e quem vive um novo tempo vai colher uma nova colheita. Aquilo foi para mim muito significativo, marcou a minha vida de uma tal forma, né? Eu não sei você, mas esses temas anuais, eles são impactantes, né? Alguém falou para mim, tomara que esse tema acabe logo, porque tá brabo esse ano. Aí eu falei, não, é o tema adequado para o ano certo, porque Deus, que já conhece as coisas que vão acontecer, Ele já nos preveniu dizendo, permaneça inabalável.
Mas eu fico pensando, voltando aqui para o potencial, de quanta coisa esse teclado pode fazer. E aí, por isso que o músico tem que estudar. Quanta coisa a guitarra tem que fazer, quanta coisa o violão tem que fazer. Você já pegou, pode fazer, né? Você já pegou algum vídeo e viu um garoto novo que ele pega o violão, ele toca para frente, troca para trás, bate, ele chacoalha, ele... Já viram isso? O garoto é um doido. Aí eu falo, meu Deus do céu, para mim é só botar o dedo na nota e apertar. Ou seja, a mesma coisa que para mim é para o outro, vai ser diferente quando alguém descobre o potencial que tirar daquilo. Ou seja, se você passa pela tua vida inteira só no mesmo assunto, só na mesma tecla, só no mesmo motivo, só emitindo o mesmo som, só lutando pela mesma causa, só brigando pelas mesmas coisas, só insistindo naquilo que você tem insistindo, você está diminuindo o teu potencial. Então, qual o título da mensagem de hoje? Os inabaláveis sabem viver. Amém? Repete assim comigo. Os inabaláveis sabem viver. Aleluia. E que Deus te ensine alguma coisa nesse sentido nessa manhã. Porque senão o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos faliu. Continua não voa? Já foi. Faliu. É tema de canção, né? Os mais antigos vão lembrar aí de um grande músico que cantava É Preciso Saber Viver. E depois os menos antigos têm, mas também um pouco antigos, foi regravada no som, na voz de outro cantor. É preciso saber viver. Mas eu posso te dizer e te afirmar que a gente não vai saber viver adequadamente se a gente não conhecer tudo aquilo que o nosso mentor intelectual ou criador promoveu para cada um de nós. Eu não vou saber tudo que o teclado pode me dar se não ler o manual, se não estudar e se não descobrir tudo aquilo que quem o programou, quem o fez para que fosse possível tirar aquele som ou fazer aqueles arranjos ou ter toda aquela qualidade. Então, para que eu possa aprender a saber viver, eu preciso de Deus, que Deus foi quem me criou. Se eu não tenho esse entendimento de que foi Deus quem me criou, eu não vou saber viver. E eu vou viver de maneira errada, limitada e ainda achando que eu estou arrebentando, né? Porque quem não sabe tocar, como eu, pega um violão, faz um sol, faz um dó, faz um conjunto de notas e acha que está arrebentando. Até que você se depara com algum monstro, né, que pega esse troço e faz uma coisa maravilhosa. E você fala, opa, eu não sei tanto quanto eu sabia, tem muito mais ali que eu não imaginava. E eu fico pensando naquele texto bíblico, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de qualquer pessoa criada o que Deus colocou de potencial na vida dela, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu fico tentando, imagina, olha que coisa ilógica. Está aqui o nosso teclado, que hoje é alvo da nossa mensagem. Teclado Yamaha, não estou fazendo propaganda não, mas é bom mesmo, né? Aí eu vou aprender a mexer no teclado Yamaha. De que jeito? Eu vou pegar o manual da Samsung do meu celular. Vai dar certo, queridos? Sim ou não? Eu vou aprender a mexer no meu teclado com o manual de outro produto, de outra marca? Sim ou não? Isso pode parecer ridículo e absurdo, né? Mas é o que cada um de nós faz a vida inteira. A gente quer aprender a lidar com a nossa própria existência, pegando um manual que não vem do Criador. Estou falando aqui, Vitinho, porque eu gostei tanto do som do teclado hoje. Aprendeu a mexer, né, Vitinho? Fez uns negocinhos ali. Tem mais coisa para descobrir, não tem? Tem muito mais. De onde tirou isso aí, tem muito mais. Então, é engraçado que a gente quer aprender a viver, mas queremos aprender a viver através de uma instrução ou de um manual que é diferente daquele que criou, daquele que formou e que sabe tudo aquilo que a gente pode fazer. Então a gente abre mão daquele manual, daquilo que está tudo dizendo direitinho o que pode, o que não pode, até onde chega, até onde não chega, o que pode fazer, o que não pode fazer, e eu vou então e começo a perguntar para outro, olha, eu sei que não foi você que me criou, mas até onde eu posso chegar?
Olha, eu sei que não foi você quem me formou, mas me fala da tua ideia a respeito da vida, hein? O senhor filósofo, o senhor psicólogo, o senhor, médico, o senhor, olha, eu não sei até onde eu posso chegar na minha vida, e sei que existe um manual do meu Criador, mas eu prefiro perguntar para o senhor. É melhor perguntar para o senhor, então eu não vou olhar o manual da Yamaha. Eu vou ficar insistindo de que se eu descobrir o manual do copo d'água Minalba... Nelson, por favor, abre aqui para mim. Eu quero que você sinta, Nelson, a temperatura. Entendeu, Nelson? Sentiu, né? Sentiu, pronto. Sentiu, né, Nelson? Beleza. A temperatura da água aqui é um motivo de alegria entre o pastor Ângelo e os obreiros diáconos. Mas percebe, eu vou querer descobrir tudo do teclado, descobrindo ali o pH da água, descobrindo da onde veio a água, a condutividade da água, ou o estado da água. Eu não vou conseguir. Mas parece que a gente tem uma cegueira e que a gente não consegue entender que o único motivo ou a única razão pela qual você vem à igreja e você está diante de Deus é para que você aprenda a saber viver. Porque senão você vai ficar a vida inteira procurando aprender a viver de outras maneiras, procurando de alguma forma um caminho. Já ouviu alguma vez um texto bíblico que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a Bíblia? E aí você vai ficar o tempo todo procurando no Samsung, entendeu? Descobrir como é que é o manual do Yamaha. Mas o Samsung é Samsung ou é iPhone? É Samsung. O Samsung, ele não vai te dar as orientações do Yamaha. Não vai. O Samsung não vai fazer isso. Você vai até tentar, você vai olhar, você vai procurar, você vai tentar descobrir, você vai ficar rindo, mas ele não vai te dar a informação que você deseja, porque a informação que você deseja está em outra fonte, está em outro lugar. Aí sabe o que você faz? Aí você agora insiste, pega a informação aqui, vai, insiste aí. Sabe o que vai acontecer? Não vai encontrar nada. E assim é a nossa vida. A gente passa pela vida insistindo, mas existe uma orientação que vem de Deus. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. E a gente vai entender, à luz da palavra do Senhor, que os inabaláveis, sabem viver, porque eles aprenderam que a vida é um conjunto de escolhas. Pastor Lúcio falou isso, eu falo isso a vida inteira. E tem uma coisa que Satanás, o diabo mesmo, o inimigo, ele quer que você não ouça, não aprenda e vá buscar no outro manual e não na palavra. Porque a Bíblia fala que eu tenho o direito das minhas escolhas. Eu posso escolher, eu escolho, eu decido, eu posso escolher, eu decido. Mas aí o outro manual, que não é o manual de Deus, que não é o manual daquele que te criou, fala, você não consegue, é muito forte, é poderoso demais, você não dá conta, olha. E aí a Bíblia no manual diz o seguinte, versículo 10, não é isso? Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, olha lá, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Por quê? É uma pergunta, né? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não diga. Mas eu fico o tempo todo dizendo, eu não consigo ficar livre do meu passado. Eu não consigo abrir mão do meu passado. Eu não consigo esquecer do meu passado. Mas a Bíblia fala, não faça essa pergunta. Por que foi melhor antes? O que está pior agora? O manual, ele diz para mim, não pergunte o tempo todo para você mesmo, porque era melhor e piorou. Tem até um meme, né? Era bom, ficou melhor, piorou, depois ficou ruim e agora está estragando. E para ficar melhor. Eu não sei se é isso não, mas a ideia é essa. Mas não diga. Mas aí a gente é ensinado por outro manual a ficar o tempo todo preso ao passado. Isaías 45 fala sobre isso. A pastora Marise pregou disso algum tempo atrás, eu também preguei, acho que o pastor Lúcio também pregou. A igreja tem essa dinâmica de falar, esqueçam o que se foi.
Mas o tempo todo você fica pensando, por que era melhor? Alguém aqui ainda se pergunta, ou ainda faz a pergunta, poxa, por que o templo de hoje é tão apertado? Por que a gente não está numa igreja maior, mais espaçosa? Não é sábio esse tipo de pergunta. O manual fala, não é sábio. Então a Bíblia vai dizendo para mim, o meu manual, aquilo que eu escolho como uma fonte para me ensinar a aprender a viver, porque afinal de contas a gente está aqui para aprender a viver, e a gente entende que a direção daquele que nos orienta é melhor do que a direção de outro que não tem um manual, que não foi o nosso Criador. Então a gente quer aprender com Deus, e Ele fala o seguinte, tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Tem coisas que eu posso perguntar, tem coisas que eu não posso perguntar. E eu tenho o direito de escolher. Não é uma pergunta que foge à minha vontade. E a loucura das nossas mentes é achar que é algo mais forte do que eu. Quantas vezes, irmãos, tem membro da igreja que já não está mais aqui, gente que passou por aqui, e ela fala, pastor, me ajuda, eu não quero pecar. Pastor, me ajuda, eu não consigo. Eu falo, como assim não consegue, filho? Como assim não consegue? Você pode escolher, é sua escolha, é sua decisão. Ah, pastor, eu quero ir na igreja, mas eu não consigo. Como não consegue? Você não vem porque não quer. Ah, eu quero, mas eu não consigo. Espera aí, que tipo de pensamento é esse que o manual não diz isso? E que você diz, eu não consigo. Então, Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, fala o seguinte, não diga que no passado era melhor. Então você pode não dizer isso, amém, querido? Repita assim comigo, eu posso dizer não a mim mesmo. Combinado? Não é o que está escrito na palavra do Senhor? Eu posso dizer não. Não diga, olha, os dias passados era melhor. Então eu posso não dizer não para mim mesmo, porque a minha tendência natural, ou o pecado que habita em mim, ou o deslocamento de Deus, ou do manual daquele que me criou, vai me fazer ficar confabulando, elucubrando, pensando coisas e pensamentos que eu não devo, não é sábio. Então eu posso dizer não para mim mesmo. Então não diga, então não vou dizer. Então não faça, então não vou fazer. Então não queira, então não vou querer. Agora, quem não faz, quem não quer e quem não diz, sou eu. Então, para eu tirar o potencial que Deus tem na minha vida, e eu acho que talvez seja desconhecido o tanto quanto você pode ser, o quanto você pode desenvolver, o tanto quanto Deus tem potencial na sua vida, o quanto é poderoso quem você é. E aí o inimigo ele tenta dizer que você não vale porque não tem dinheiro, que você não vale porque você é feio, que você não vale porque você não tem talento, que você não vale por uma monte de coisas que não estão no manual do Criador, mas que está no manual do outro, e que você acredita mais no manual do outro do que no manual do Criador. Então é preciso aprender a viver. Os inabaláveis sabem viver, porque vivem de acordo com o manual que é o manual do Criador, que é a palavra de Deus. Então eu posso dizer não para meu próprio pensamento. Eu não vou dizer. Por que os dias passados foram melhores? Não vou dizer. Então a Bíblia orienta no que eu devo pensar, como devem ser minhas palavras, também orienta no que eu devo manter no coração, e também me orienta até aquilo que eu nem devo perguntar para mim mesmo. Só para a gente ler juntos, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, está aqui na tela? Está aqui na tela? Lê para mim, Lucinho, Colossenses capítulo 3, bem alto, verso 1 e depois o verso 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Saiu aí da tela, e está lendo pela tela. Pessoal da tela, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Isso. Isso. Lê de novo então, para a gente poder fazer aquela leitura corrida. Volta de novo, Colossenses 3, verso 1 e depois verso 2, bem alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Beleza. Então a Bíblia diz no que eu devo pensar, amém, queridos? Onde eu devo pensar? Eu devo pensar nas coisas terrenas?
Eu devo pensar nas coisas que são? Agora a pergunta é, o quanto você pensou nas coisas do alto essa semana? E o quanto você pensou no teu boleto, no teu short, na tua beleza, no teu cabelo, no teu hambúrguer, no teu problema com o teu marido, no teu problema no teu negócio, na irritação que está tendo aí na questão da política, na tua mídia social que agora você não pode mais acessar, na perseguição que é iminente aos cristãos. O quanto você ficou pensando nas coisas da terra, ao invés de pensar nas coisas do alto? Então, você precisa entender que os inabaláveis sabem viver, porque eles sabem que devem pensar nas coisas que são lá do alto. Mas se eu não aprendo com o manual, e eu não consigo dizer não para meus próprios pensamentos, eu não vou viver como um inabalável. Eu vou ser como qualquer outra pessoa. Abalada pelas notícias, abalado pelo futuro, abalado pelos meus sentimentos. Serei abalável porque eu não estou seguindo o manual. Deus criou você para ser alguém inabalável. Pensar nas coisas que são lá do alto. Efésios capítulo 4, versículo 29. Por favor, Caio, lê bem alto para mim. Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que flui para edificar os outros, conforme a necessidade, para que produza graça aos que ouvem. Eita, Jesus, essa então é assustadora, né? E tu falou um torpe lá de riba, né, irmão? Aleluia, ô glória. Mas então, se eu não tenho que pensar em algumas coisas que são terrenas, como diz Colossenses, eu também não devo falar nas coisas que causam estrago na vida daqueles que ouvem. Só nas coisas que edificam. É o que a Bíblia fala, o manual diz para mim, me orienta. O que eu devo pensar e o que eu devo falar. Sabe, meus amados irmãos, seria uma coisa sem sabedoria, como foi o texto de Provérbios lido aqui, capítulo 8, seria uma coisa sem sabedoria, fora do senso, eu querer ser inabalável e ficar falando palavras torpes, eu querer ser inabalável e ficar pensando nas coisas terrenas, não dá liga. Então, de alguma maneira, Deus me ensina no manual o que eu devo pensar e o que eu devo falar, para que eu possa ser inabalável. Você quer ser inabalável, amado? Mas não é automático. Não é uma coisa que eu te dou, você pega e agora passa a ser seu. É uma coisa que você constrói. Parte da sua decisão. É o que você vai pensar. Você domina os seus pensamentos. Você escolhe no que pensar. Você fala. Você escolhe as suas palavras. Você escolhe o que você vai falar. Então não saia da sua boca nenhuma palavra que vá causar destruição na vida daqueles que a ouvem. Não é ser mentiroso, não é ser, de alguma forma, diplomático a ponto de corromper a verdade. É falar a verdade em amor, mas falar a verdade. Então, não saia da sua boca uma palavra que vai atrapalhar ou vai destruir a vida do outro. Então, se eu quero ser inabalável, eu preciso entender que tem coisas que eu não devo dizer, tem coisas que eu não devo pensar. E tem coisas, como diz Eclesiastes capítulo 7, que fazem parte do passado. E que não devem ser motivo de ficar no meu coração o tempo todo. Agora, quem faz essa pergunta é você. Ou seja, você pode estar diante de um Deus que te criou com um potencial enorme. E você pode ter uma vida medíocre, simplesmente porque você não coloca em prática o manual. Deu para você entender? O manual diz: ligue o botão que está escrito X. Aí você fala, ligue o botão que está escrito X. E o X está bem aqui. Aí você fala, então o manual diz que eu tenho que ligar esse botão, né? Tá, mas eu vou ligar essa bolinha aqui. Como é que eu vou ser inabalável se eu não faço aquilo que o manual diz para eu fazer? E depois você joga na conta da igreja? Joga na conta do pastor? Joga na conta de Deus? Como se ele fosse o tempo todo responsável pela vida que ele te deu para você como mordomo administrar. Ele te deu o dom, ele te dá esse privilégio. Ele tem tanto poder e tanta autoridade e tanta soberania que ele não se diminui quando ele te dá algum tipo de escolha. Então ele fala para você, vai lá, toma conta da sua vida. Eu continuo sendo Deus. Agora toma conta da sua vida e você escolhe as coisas que não deveria escolher. Você escolhe ficar pensando nos dias do passado. Por que foram melhores do que hoje? Inabaláveis sabem viver.
porque escolhem viver de acordo com aquilo que Deus coloca em seus corações e não de acordo com aquilo que os outros manuais colocam nos seus corações. Lá no Retiro dos Homens, uma das coisas que a gente viu no momento de quebrantamento é uma série de homens que tiveram problemas com os seus pais. A gente sabe que a gente tem problema com pai e com mãe. Eu estou lutando para não causar problema na vida da minha filha. E de vez em quando eu pergunto, filha, estou sendo o melhor pai que eu posso ser, tá? E para me ajudar, aí ela falaria para mim o quê? Eu falo, filha, eu quero ser o melhor pai para a sua vida. Ela, para me ajudar, falaria o quê? Ô, papai, você é o melhor pai do mundo. Pai, você é maravilhoso. Certo? Errado. Sabe o que ela fala? Eu não sei, pai, você é o único que eu tenho. Tipo, serve. Eu não sei se eu amo a sabedoria dela ou se dá vontade de dar um cascudo nessa pirralha que virou inteligente e velhinha. Você está me entendendo, irmãos? Porque se eu ficar pensando nos traumas que o meu pai me causou, nos traumas que a minha mãe me causou, nos traumas que a minha igreja me causou, nos traumas que meu ex-casamento me causou, meu ex-namorado me causou, meu ex-emprego me causou, caramba, misericórdia! Quem escolhe pensar no que eu vou pensar? Sou eu. Se eu fico escolhendo pensar na dor que eu estou sentindo, entenderam, irmãos? Não é ficar sem dor, não é esconder o passado, não é fingir que não existiu, não é ignorar as dores, é simplesmente dizer, eu tenho uma nova escolha, porque o manual me diz que eu tenho que escolher, e eu vou escolher segundo o manual, eu não vou ficar preso naquilo que o manual diz para não ficar. É desse jeito. Funciona assim. Então eu preciso aprender a saber viver. Eu estava lendo o texto de Jesus, lá em João capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e 17, quando ele está ali, né, chegando naquele momento do Getsemane, ele está orando, e ele fala o seguinte, não fica assustado quando odiarem vocês não, tá? Porque vocês vão ser odiados. Então vira para o teu irmão e fala, você vai ser odiado. Olha, você veio no culto hoje para ouvir isso, que você vai ser odiado. É? Se for vascaíno, um pouco pior. Eu não podia deixar de tocar nesse assunto, Arnô. Te amo, Arnô. E amo a todos os vascaínos, tá, gente? Isso é só implicância pessoal minha com o Arnô. Se ele fosse qualquer outro time, seria qualquer outro time. Porque não importa o time, o que importa é o Arnô. Então percebam, a gente tem que entender que a Bíblia fala, você vai ser odiado. Tem gente que escolhe viver a vida da indignação. Ai, meu Deus, eu estou indignado. Ai, meu Deus, que injustiça. Ai, meu Deus, esse político. Ai, meu Deus, esse não sei o quê. Ai, meu Deus, isso não sei o que lá. Ai, meu Deus. Aí você fica indignado, revoltado. Legal, parabéns, parabéns. Vai passar pela vida indignado, reclamando, chateado, aborrecido, triste. Mas o manual diz, olha, eu estou avisando que vai ser assim para você não ficar chateado quando as coisas forem assim na sua vida. Quer que eu leia? Eu vou ler. Eu nem separei esse texto, mas eu vou ler. Porque eu estou falando, pode ser que eu não estou sendo, né, tão expressivo. João, deixa eu ver aqui, achar o texto certo. Né? Eita, Jesus. Tá bom, achei. João, capítulo 15. Esse texto eu não passei para o pessoal da mídia, não. Quem está na mídia é o Flávio hoje? É o Flávio? Então, Flávio, João, capítulo 15. Deixa eu ler aqui o versículo. 18 até o 16, versículo 1. João 15, 18 está assim, ó, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. É Jesus que está falando. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguiram vocês. Olha, verso 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou, não conhecem a Deus. Verso 22. Se eu tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, eles não têm desculpa para o seu pecado. Verso 23. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles as obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas eles as viram e odiaram a mim.
E é meu Pai. Então não é, entendeu, querido? Não é querer agradar, não é querer fazer milagre, não é querer fazer as coisas de Deus. Jesus veio, fez e odiaram a Jesus e odiaram a Deus. Verso 24. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando o conselheiro vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Verso 16, verso 1 do capítulo 16. Eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham tropeçar. Pergunta: vai acontecer? Vai. Verso 4, João 16, 4. Eu estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora... Hã? Tinha eu gosto muito desse desenho, porque me lembra muito da minha irmã mais velha, né? Do Carangos e Motocas. E o próprio Jesus fala isso, né? Eu te disse, eu não te disse? Mas eu te disse, eu não te disse? Era uma motocicletinha que brigava com uma Harley, porque eles estavam disputando com um Fusca, e aí dava tudo errado. Então Jesus está falando o seguinte, ó, eu estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembra, eu te disse, eu te avisei. E tem gente que está sendo aborrecida, está sendo perseguida, está sendo importunada, está sendo odiada e está indignada, está chateadozinho. Está aborrecido com a vida, porque não está sendo honrado, não está sendo privilegiado, não está sendo respeitado, não está sendo elogiado. Ao invés de se alegrar, porque está fazendo diferença nesse mundo... Está irritado com o mundo, porque quer ser amado pelo mundo. Mas Jesus falou, eu te disse, eu te avisei. Então entende que não dá para a gente conciliar os dois grandes valores da nossa existência. Nós somos um pouco de carne, e nós somos um pouco de espírito, e o resultado dessa conexão fez nascer em nós a alma. Mas não dá para a gente viver, ou vamos viver na carne, satisfazer as necessidades da carne, e agradar a nossa carne, ser amados por todos, ou viveremos no Espírito, satisfaremos as necessidades do Espírito, seguiremos o manual de Deus, seremos amados pelo Pai, mas seremos odiados pelo mundo. A tragédia do Evangelho é quando tenta conciliar o amor de Deus com os valores deste mundo. Não está no manual. Não está no manual. Ah, pastor, então eu estou, de alguma maneira, condenado a viver uma vida onde todo mundo vai ser, né, vai me contrapor, onde todo mundo vai implicar comigo. Sim, desse jeito. É bem-vindo ao mundo real. Os inabaláveis sabem viver. Ah, mas espera aí, então eu só perco, eu só estou sendo perseguido, aborrecido, perplexo, atribulado. Não, calma. Eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. Eu estou preparando uma coroa, você vai receber um galardão, você vai viver na eternidade no céu, você tem um passe de liberdade de todas as prisões, que todos aqueles que vivem pensando nas coisas desse mundo, falando palavras torpes e pensando que poderia ser melhor no passado, porque tem crente que acha que se converteu, a vida piorou. É igual o crente que saiu do Egito, está com saudade da cebola. O cara se converteu, veio para a igreja e fala, poxa, quando eu tinha os meus amigos lá, eu tinha bebida, eu tinha comida, eu tinha saída, eu tinha até uma lancha, agora eu não tenho mais nada. Eu tinha tanta coisa, agora eu não tenho mais nada, né? Porque eu tinha um emprego, porque eu tinha um network, porque eu tinha um grupo de relacionamentos, eu tinha um bom emprego, agora eu perdi tudo. Bem-vindo ao mundo real daqueles que são inabaláveis e que aprenderam a viver segundo a glória de Deus. Mas você pode bater no peito e falar, eu tenho a vida eterna. Sabe, meus amados, caminhando para o final, os inabaláveis sabem viver, pois vivem no presente e se alegram com o novo. Deixa eu ler contigo Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Inabaláveis, sabem viver, pois vivem no presente e se alegram com o novo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre.
e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Inabaláveis recebem um ânimo novo. Então eu te pergunto, o que vem te desanimar? O que vem te desanimar, senão as coisas do manual deste mundo? Senão aquilo que você queria ter e não tem, nem que seja um dente. Senão aquilo que você acha que merecia e não conseguiu conquistar. Senão aquilo que você viveu no passado e que perdeu. O que vem tirar o teu ânimo, te desanimar, drenar as tuas forças, sugar as suas energias? O que é a tua criptonita? Que é um excelente livro para que você leia. Criptonita. O que vem ser aquela coisa que suga de você a tua força, que faz você cair? O que traz o desânimo? Senão as coisas que o mundo diz, que os teóricos dizem, que as pessoas dizem, que as mídias falam e que acaba sendo objeto do teu desejo, da tua vontade, do teu plano. Então pergunte-se a você mesmo, para que você vive? Para quem você vive? Sabe, queridos, é muito interessante e eu posso dizer, eu vivo para a igreja, mas não por causa da igreja. Eu vivo para a igreja por causa de Deus. Eu vivo para a Drica, mas não por causa da Drica, porque ela não merece. Eu vivo para a Drica por causa de Deus. Eu vivo para o trabalho, não porque meu trabalho merece, porque ele não dá todo o reconhecimento que eu preciso, mas eu vivo para o trabalho por causa de Deus. Eu vivo para as coisas, mas por causa daquele que me amou e me colocou numa missão nessa terra. Então você precisa aprender a saber viver. Porque senão você vai viver para a igreja. Ela vai te frustrar, vai te decepcionar, vai te aborrecer, vai te magoar. O teu marido, a tua esposa, a mesma coisa. O teu emprego, o teu trabalho, a mesma coisa. E mais, tem gente que vive para o corpo, vive se treinando, se esculpindo. O teu corpo vai ficar mochibadozinho, querido. Vai se decepcionar. Viva para sua saúde, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua família, viva para tudo, mas por causa de Deus. Porque se esse não for o seu motivo estará fora do manual. E quando o motivo está fora do manual, você vai desanimar. Inabaláveis sabem viver porque são animados com um novo ânimo. E esse novo ânimo, ele está escrito no manual, que é a fonte a jorrar para a vida eterna. Continuando, inabaláveis sabem viver, pois conseguem celebrar a restauração, em vez de ficarem presos ao que foi destruído. Lembra de Esdras, capítulo 3, verso 10 a 12? Esdras, capítulo 3, verso 10 a 12. É melhor ler. Esdras, Neemias, Esther, Jó. Esdras, capítulo 3, verso 10 a 12. Houve a destruição. E o primeiro templo acabou, foi embora. E agora está sendo lançado o alicerce de um novo templo. O novo está chegando. Mas, quando os construtores lançaram os alicerces do templo, eu estou lendo Esdras, capítulo 3, verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e com as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor, ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Amém, queridos? Mas nem todos, muitos dos chefes, verso 12, dos sacerdotes levitas e das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Quem vive no passado, quem vive celebrando, desculpe, engasguei. Quem vive celebrando o que se perdeu, e celebrar é relembrar. A nossa lembrança ela é poderosa. Quando a gente lembra, né, a gente revive.
Se tem um negócio difícil para a gente tentar lembrar, é a dor. Eu chego lá no dentista, o dentista fala, bom, como é essa dor? Aí eu falo, como é a dor? Como é que eu vou descrever uma dor? Já pensaram nisso? Que tipo de dor é? Quais as características dessa dor? Ela é forte, ela é aguda, ela é aqui, ela é colar. Aí você começa a inventar, aí a dor começa a ter barba, cabelo e bigode, né? Já parou para descrever uma dor? Mas tem gente que fica o tempo todo tentando descrever o passado que era maravilhoso. E vou te falar uma coisa, a tua imaginação, ela sempre será perfeita. Tudo na cabeça é perfeito. Seja uma tragédia, vai ser uma tragédia no sentido de perfeição, vai ser aquela maior tragédia possível, a maior desgraça possível. E tudo que você lembra foi muito grande, muito intenso, muito grande, porque está na mente. Se você pudesse voltar ao passado e viver de novo, você falava, foi só isso. Mas quando você pensa, você vê de um jeito intenso, né? Mas a mente também vê a perfeição de um jeito diferente, né? Eu imagino que na mente do Arnaud, o Vasco é campeão do Brasil. É tudo perfeito na mente dele, mas quando vai ver os jogos, quando vai ver a realidade, é outra coisa totalmente diferente. A mente, ela vê tudo de uma forma muito boa, muito perfeitinha, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Agora, o nosso grande problema é que a gente se acostuma, a gente cria vícios na nossa mente, e a gente fica viciado na forma de pensar. E esse vício, você precisa se libertar dele. Os sacerdotes, os levitas, quando olharam ali o lançamento do novo templo, eles, ao invés de se alegrar, eles ficaram chorados, tristes, entristecidos, ficaram chorando. Sabe por quê? Porque na mente deles, a referência era aquela perfeição, era aquela beleza, era aquele templo, era aquela coisa de Salomão, era tudo aquilo que Israel viveu. Então, qualquer coisa que fosse menor do que aquilo, ou qualquer coisa que substituísse aquilo, não era tão bom. Eles se acostumaram a viver uma vida celebrando o que se perdeu, e não celebrando o que se conquistou. Agora eu te pergunto, quem diz que é mais e quem diz que é menos? Quem diz que é mais bonito e quem diz que é mais feio? Quem diz que é mais poderoso e que é mais fraquinho? Quem diz o que é melhor e quem diz o que é pior? O manual que fala que Deus vai te dar um novo ânimo e vai reconstruir e vai fazer novas todas as coisas? Ou o outro manual que diz para você, você perdeu, acabou, nunca mais vai ser igual, está destruído, não tem mais como voltar a ser o que era. Inabaláveis sabem viver, pois conseguem celebrar a restauração, ao invés de serem viciados em ficar na reclamação. A vida é tua, e você escolhe se vai reclamar ou se vai se alegrar. A vida é tua, é uma escolha. Porque você acha que a tua história vai mudar só porque você reclama? Quantos reclamaram do Brasil essa semana, querido? Levante a mão, sem medo de ser feliz. Quantos reclamaram do seu país, do Brasil hoje, essa semana? Eu estou achando até legal, abaixa a mão. Quantos não reclamaram do país essa semana? Levante a mão. Que povo crente. Tá. Quantos reclamaram da política essa semana? Quantos não reclamaram da política? Quantos não reclamaram da política? Glória a Deus. Né? Quantos não reclamaram do cônjuge da mulher e do marido? Levante a mão. Quantos estão aqui e nunca reclamaram da igreja, nem do pastor Ângelo? Levante a mão. Aí não, aí todo mundo reclamou. Tá vendo? Covardia. Tá vendo? Aí se eu ficar olhando para isso, eu vou dizer que a política é melhor do que eu, né? Que o que você vive é tudo melhor do que eu sou o piorzinho. Mas eu não vou celebrar essa derrota não, querida. Eu vou celebrar a vitória. Porque eu sei e tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Você percebeu? Você percebeu? A gente escolhe o que a gente quer reclamar e a gente escolhe o que a gente quer celebrar. Os sacerdotes estavam diante daquilo que Deus estava fazendo. Não era o suficiente. Queriam mais. Quem diz o que é mais? O manual? O Deus que faz todas as coisas? Ou meu próprio coração? Eu preciso, inabaláveis aprenderam a celebrar o que Deus está fazendo. E a não a reclamar o que você quer reclamar. Então, por fim,
Perdão, eu vou inverter aqui, Flávio. Provérbios, capítulo 16, 24, e depois Provérbios 12, 18. Provérbios 16, 24, fala assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Repete assim: palavras agradáveis. Agora Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então percebe que você pode, através do poder daquilo que você fala. E quem fala? Irmãos, quem fala? A Bíblia diz que a palavra não me saiu da boca, o Senhor conhece. É isso? Não é isso? Mas quem fala? É o Senhor ou é você que fala? E você tem direito de falar, direito de escolher falar? Ou é o Senhor que diz a palavra que você vai falar? Quem fala por você? Quem escolhe o que você vai falar? Você mesmo ou Deus? Que escolhe tudo o tempo todo? Hã? É. E quando você fala o que Deus quer que você fale, aí você está sendo profeta. Repetindo o que Deus falou. Não é porque você diz que é profeta que você é. Você é profeta quando você repete o que Deus falou. Em todos os outros momentos, quem fala é você. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que a Bíblia fala lá, como eu li no início, depois que eu li Eclesiastes 7, a gente leu Colossenses e Filipenses, a Bíblia fala no que eu devo pensar, eu não devo ficar pensando no passado. A Bíblia fala no que eu devo falar, e quem fala sou eu, então quem escolhe as palavras que falo sou eu, e eu posso falar palavras que trazem cura. Ou eu posso o tempo todo falar palavras que vão me manter na indignação, na reclamação, na chateação, no aborrecimento. Quem aqui, essa semana, não teve motivo nenhum para se aborrecer, levante a mão. Vai, agora eu quero ver, vai lá. Quem não teve um motivo para se aborrecer essa semana, levante a mão. E só porque eu faço essa pergunta, na hora o celular toca. Todo mundo teve motivo para se chatear. Todo mundo. Quem essa semana não teve um motivozinho que seja para fazer uma reclamaçãozinha à toa? Levante a mão. Né? Viu? Todo mundo tem motivo para reclamar. Mas você reclama se você quiser. Então a Bíblia te chama para reconfigurar o seu caminho, para ajustar a sua rota, para mudar a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de falar, e não ficar o tempo todo batendo naquela mesma tecla, emitindo aquele mesmo som. Há muito potencial em você que está escondido dentro da sua vida. Deus te chama para o novo. Parar de reclamar. Parar de pensar nas coisas da terra. Parar de falar palavras que machucam a você mesmo e machucam outras pessoas. Pensar nas coisas que são do alto. Esquecer o que ficou para trás. São coisas suas.